Pode ser, meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Vamos falar hoje aqui sobre a doutrina de Cristo, né? Aquilo que nós chamamos na teologia sistemática de cristologia, e nós vamos falar especificamente aqui do natureza divina de Cristo, amém? Vamos apresentar aqui os aspectos da natureza divina do Senhor Jesus, pois nós sabemos que nos dias de hoje há muitas seitas e heresias, muitos erros doutrinários que apresentam Cristo a dois extremos, né? Aqueles que apontam Cristo como que são os gnósticos, né? Que têm a origem no gnosticismo, que apresentam Cristo como sendo somente Espírito, né? Ou só Deus, somente divino, e tem aqueles, os arianos, né? Que ali próximo ali de 280 depois de Cristo, Ário, presbítero de Alexandria, passou a ensinar uma doutrina de que Cristo era uma criatura, a primeira criatura criada por Deus, e fala que Cristo era somente homem, né? E que ele não era divino. E essas doutrinas nós sabemos que persistem até hoje, mesmo os pais da igreja tendo já os derrotado lá no início da igreja primitiva. Mas nós sabemos que há muitas seitas, heresias que ainda apresentam, né, e mostram e tentam dizer que Cristo era só homem, não é verdade? Mas nós vamos mostrar aqui que Cristo realmente era homem, 100% homem, né? Homem pleno, mas também era Deus, amém? Vamos falar hoje especificamente aqui da divindade de Cristo, amém, meus irmãos? Nós vamos apresentar aqui primeiro a preexistência eterna de Jesus. Vamos tentar mostrar aqui com os versículos bíblicos. É claro que nós não vamos usar todos os versículos que há nas Escrituras, mas alguns apenas, sobre a preexistência eterna de Jesus, ou seja, que ele preexistia antes da criação de todas as coisas, portanto ele não pode ter sido um ser criado, amém? Vamos mostrar aqui também, vamos falar sobre os nomes usados, né, os nomes divinos, em que a Bíblia apresenta Cristo como Deus. Vamos também falar dos atributos divinos de Jesus, que são os atributos de Deus, que só Deus tem, e que eles se mostram ou aparecem também em Cristo, mostrando que ele é Deus. E por fim aqui, vamos falar de algumas obras que são as obras divinas que são atribuídas ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos começar o nosso estudo aqui. Vamos começar no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos entender aqui, vamos falar aqui sobre a preexistência eterna de Jesus. Ou seja, Jesus preexistia antes da criação de todas as coisas. Portanto, ele é Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver João escrevendo assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Nós podemos ver duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, que esse verbo que João está falando aqui, ele era Deus. Então o que é o verbo? Nós já estudamos isso em aulas passadas, mas só para recapitular aqui. O que é esse verbo? Esse verbo é a palavra geradora de Deus, amém? Não é uma palavra comum, é uma palavra geradora de Deus, ou seja, é o verbo de Deus, o logos. A palavra aqui no grego é logos, amém? É a palavra que produz algo a partir dela, amém, irmãos? Então, Jesus, esse verbo, ou esta palavra, ou esse logos, nós vemos aqui que ele era Deus, amém? E ele estava, olha só, no princípio era o verbo, esse era está no passado, amém, irmãos? Então, no princípio, no início de todas as coisas, no início da criação de todas as coisas, esse verbo já era, amém? E esse verbo estava com Deus, e esse verbo, João diz que ele era Deus, amém, meus irmãos? Esse verbo, ele é a palavra geradora de Deus, e ele é a razão universal, amém? Ou seja, a razão que organizou todas as coisas no universo. E João está usando essa palavra, logos, aqui, exatamente porque os gregos tinham um conceito de logos, né, de razão universal, e ele faz uso dessa palavra para apresentar aos gregos o logos universal, ou seja, a razão universal, o verbo gerador de Deus. Cristo é o verbo de Deus, amém? Esse verbo, então nós vamos ver aqui a preexistência de Jesus antes da criação, pois antes da criação de todas as coisas, Cristo já estava lá,
Amém, meus irmãos? Ou seja, Cristo preexistia antes de todas as coisas. Ele existia antes. E nós sabemos que para aquele que resiste ou preexiste antes da criação de todas as coisas, só pode ser Deus, já que Deus é autoexistente, existe por si mesmo. Amém, irmãos? Ninguém criou Deus. Ele simplesmente é. Amém? Então Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Amém? Está em João capítulo 1, versículo 1 e 2. Outro texto aqui importantíssimo que nós podemos analisar sobre isso também e analisar a preexistência de Cristo é lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17. Vamos ler aqui o texto para a gente entender melhor aqui, tá? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 17. Vamos ver o que o texto diz aqui, ó. Nós poderíamos ler também o 16 e o 18, mas nós vamos deixar para ler, porque nós vamos ler de novo esse texto aqui mais de uma vez. Amém? Olha o versículo 17 aí. Aqui Paulo escreve à igreja de Colossenses e ele está falando de Cristo aqui. É só analisar o contexto, depois os irmãos leiam o contexto para entender direitinho aí. Olha o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha só, prova cabal de que Cristo preexistia antes de tudo. Ou seja, ele não é uma criação, a primeira criação de Deus, nem uma criação criada por Deus. Ele é Deus, amém? Ele é antes de todas as coisas, amém, irmãos? E todas as coisas subsistem por ele, ou seja, todas as coisas estão abaixo dele, existem abaixo dele, amém? Então ele é o início de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, amém? Nós vamos ver aqui também que no capítulo 8, versículo 58 de João, aqui é um texto interessantíssimo, vamos ler aqui, ó, o texto de João, capítulo 8, versículo 58. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem está dizendo isso? É Jesus que está dizendo aqui. Isso prova cabalmente que Cristo, ele não só era Deus, e ele como homem aqui na terra, ele tinha plena consciência de que ele era Deus. Amém? Por quê? Porque olha o texto que ele diz aqui. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele evoca esse eu sou, o que ele está querendo dizer? Ele está apontando para o Antigo Testamento, na passagem em que Moisés, diante da sarça ardente, e Deus levanta Moisés e envia ele ao povo, e ele diz, eu devo ir ao povo em nome de quem? De que Deus? E Deus diz, vai e diga que o eu sou enviou a vós. Amém? Então ele está evocando, é por isso que no versículo 59 desse mesmo texto que nós estamos lendo aqui, isso é um debate de Jesus com os judeus ali, e ele diz, porque eles diziam que eles eram filhos de Abraão, então querendo se justificar diante de Cristo, e Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, amém? Ou seja, Cristo era, ou seja, ele é Deus. Ele diz aqui no versículo 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Esse texto é importantíssimo. Por que eles pegaram pedras para atirar em Jesus? Porque para eles, na cabeça deles, Jesus havia blasfemado, porque Jesus havia atribuído o nome santo de Deus a ele próprio. Amém? Quando lá no livro do Êxodo, né, quando Deus fala para Moisés, o eu sou enviou a vós, o eu sou é um nome de Deus, né? Era Deus se apresentando aos judeus. Quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está trazendo esse nome para ele, está dizendo, eu sou Deus. Então, os judeus, obviamente, pegaram pedra como se ele estivesse blasfemando e quiseram apedrejá-lo, mas ele ocultou no meio deles e conseguiu sair dessa confusão aí. Amém, irmãos? Então, só esses 3 textos aqui, nós não vamos nos aprofundar muito aqui, para não ficar grande esse vídeo. Mas olha que coisa interessante. Isso mostra plenamente a preexistência de Jesus Cristo, ou seja, Cristo pré-existia antes de todas as coisas, antes de Abraão, e até antes de Abraão, no início de todas as coisas, ele já era, amém? O verbo
ele já estava com Deus e ele já era Deus. Amém, irmãos? Então isso nos prova cabalmente a pré-existência de Cristo. Ele é Deus, ele estava antes de todas as coisas, antes de criar todas as coisas. Então, é óbvio que ele é Deus. Amém? Vamos ler aqui agora a participação de Deus na criação do mundo. Aqui nós vamos ver Cristo como coparticipante da criação. Deus, o Pai, ele é o idealizador e Cristo é aquele que vai executar todas as obras de Deus. Olha só que a Bíblia afirma aqui, ó. Colossenses, aí nós vamos voltar no texto de Colossenses que nós estávamos lendo lá. Olha, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos ler o texto de novo? Nós lemos o versículo 17. Eu vou ler os 3 textos aqui para a gente entender. Ó, versículo 16. Porque nele, Paulo está falando de Cristo aqui. Porque nele quem? Cristo. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Cristo e para ele. Amém? Então aqui nós vemos que Cristo não só pré-existente, não só existia antes, mas ele é a própria ação geradora de Deus, ele é a ação criadora de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, ou seja, Cristo é a palavra progenitora de Deus. Quando Deus profere o verbo, a razão universal, cria e organiza todas as coisas, e essa razão é Cristo, amém? Esse Logos é Cristo. Todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, as coisas materiais que nós podemos ver, mas as coisas espirituais também, anjos, os céus, os anjos, né? Os querubins, os serafins, as miríades do céu, os anjos em geral, ou seja, todas as coisas espirituais e materiais foram criadas por Cristo. Tudo foi criado para ele e para ele. Amém? Isso prova que Cristo é Deus. Aí vem o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém, meus irmãos? Agora, vamos ler aqui em João, capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 do livro de João, vamos ler o versículo 3. Nós já lemos o primeiro versículo ali. Há muitos textos aqui também do Antigo Testamento, mas nós não vamos ler todos. Vamos pegar os principais aqui para a gente conseguir organizar o pensamento. Olha só, capítulo 1, versículo 3. Isso é João dizendo: todas as coisas foram feitas por ele. Então Cristo, ele é pré-existente da criação, ele é antes de toda a criação, então ele é Deus, amém? E ele é Deus, ele se revela como Deus, ou se mostra como Deus para nós, porque ele participou de todas as coisas, da criação de todas as coisas. Ele era antes da criação e ele foi quem criou todas as coisas, amém? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, em Cristo, todas as coisas foram feitas por Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, meus irmãos? Então, nós já temos aqui duas coisas importantes. Cristo pré-existia a criação, portanto é Deus, e ele é a ação geradora desta criação. Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Há 3 pessoas no céu. Há um só Deus, mas 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Amém, meus irmãos? Então o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo Santo não é o Filho e o Filho também não é o Pai. São 3 pessoas distintas, mas essas 3 pessoas são um Deus, ou o Deus. Amém? Deu para entender aí, né? Agora nós vamos usar aqui, para reforçar ainda mais a divindade de Cristo, nós vamos usar aqui alguns nomes divinos sobre Jesus. Amém? E depois vamos passar para os atributos de Deus que estão em Cristo, revelando e mostrando que ele é Deus. Olha só. O Deus Pai chamou a Jesus Deus. Aí se você abrir Hebreus capítulo 1, versículo 8, você vai ver que está escrito o seguinte: ó Deus, o teu trono subsiste. Ou seja, o Deus Pai, próprio Deus Pai, chamou a Jesus de Deus, amém? Isso faz uma referência ao livro dos Salmos, em que diz: ó Deus, o teu trono subsiste. Então, Hebreus 1:8,
Então o próprio Pai chama Jesus o Filho de Deus, amém? Se ele fosse uma criação, um ser criado, jamais o próprio Pai o chamaria de Deus, amém, meus irmãos? 2 vezes Deus fez ouvir a sua voz no céu, chamando a Jesus meu Filho amado. Isso aqui nós já falamos em outros vídeos, Mateus 3,17, Marcos 9,7, em que apresenta-se lá, os discípulos de Jesus sobem ao monte e apresentam Elias, Moisés e Jesus. E ali é a plenitude da revelação especial de Deus, né? Em que que Pedro fica extasiado com aquilo ali e diz, né? Pronuncia que desejava criar 3 tabernáculos ali para eles, e aí Deus intervém naquilo ali e diz o seguinte: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém, irmãos? Na ocasião do batismo de Jesus, também ocorre a mesma coisa. Deus entra e fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Nós sabemos que não há, que Filho de Deus é só Cristo, porque ele vem da própria essência de Deus. Amém, irmãos? Ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus, enquanto os outros seres são criaturas de Deus. Amém? Olha só, se Deus chama Jesus de seu filho, aquele que nega que Jesus é filho de Deus, faz o próprio Deus de mentiroso. Aí, 1 João 5,10, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. 1 João capítulo 5, versículo 10. Deus diz que ele é filho de Deus. Amém? Então aquele que não crê em Cristo e que Cristo é o filho de Deus, faz de Deus um mentiroso. Amém? O anjo enviado por Deus para Maria chamou a Jesus filho de Deus. Amém? Lucas 1,35. Ele também disse, chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido é Deus conosco, amém? Ou Yeshua, ou Yahoshua, né? Deus conosco, amém, meus irmãos? Então, próprio Deus disse a Maria que ele será chamado de Emanuel, Deus conosco, amém, irmãos? Não é só uma figura de linguagem, é Deus conosco mesmo, amém? O Deus eterno, Criador de todas as coisas, desceu na terra, encarnou em forma humana, e esse Deus é Cristo, amém, meus irmãos? Bom, olha só, resumindo aqui, Jesus é chamado na Bíblia Senhor com uma conotação divina mais de 100 vezes na Bíblia, amém? Então, Deus é chamado de Senhor, com S maiúsculo, né? O Senhor, conotação divina. Cristo também é chamado 100 vezes com uma conotação divina na Bíblia Sagrada, em todas as Escrituras. Então, Cristo é Deus. Amém, irmãos? Agora vamos passar aqui para o terceiro ponto, que também é importante, e é muito importante, porque aqui nós vamos falar dos atributos divinos de Cristo. Olha só, nós já estudamos lá sobre os atributos incomunicáveis de Deus, né? São aqueles atributos que só Deus tem e que ele não comunica com os homens, enquanto ele tem aqueles que são comunicáveis, que nós já estudamos em aulas anteriores também. Olha só, esses atributos incomunicáveis de Deus, ele não comunica com ninguém. Se Jesus fosse uma criatura, era impossível Deus comunicar a essa criatura, amém? Porque ele seria pecador e falho e assim por diante. Mas Jesus tem esses atributos, mostrando que ele é Deus, amém? Olha só, vamos usar aqui só 3 atributos, os mais importantes, que foi aqueles que nós estudamos. Ó, da onipotência. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Ele tem poder sobre a natureza. Lucas 4, 38, 40. Então o que Jesus fala para os seus discípulos quando ele vai, antes da sua ascensão? Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Só quem tem poder nos céus e na terra, todo o poder é Deus. Amém? Isso mostra a natureza divina de Cristo. O segundo ponto aqui é que ele tem poder sobre a natureza. Quando eles estavam lá no barquinho, né, e começou a soprar o vento, ele foi lá e cala-te vento, cala-te mar. Ele tem poder sobre a natureza, amém, irmãos? Nenhum homem pode ter poder sobre a natureza. Um homem comum não pode. Isso é uma manifestação da divindade de Cristo.
Cristo Deus na sua plenitude, amém? E depois nós vamos estudar sobre a natureza hipostática de Cristo, como a natureza divina e humana se juntam, mas isso é no futuro aí. Olha só, ele tem poder sobre os demônios, né? Ele tem poder sobre a morte, ele ressuscitou, ele tem poder para guardar, e tudo está sujeito debaixo de seus pés. Hebreus 2:8. E ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Isso em Hebreus 1:3. Ou seja, Cristo tem todo o poder, amém, irmãos? Todo o poder. Então ele é todo poderoso, ou seja, é um atributo de Deus. Ele é Deus, amém? Cristo, isso revela a divindade de Cristo. Ele é onipotente. Agora vamos para o segundo aqui, onisciência. Cristo é onisciente. O homem não é onisciente. O homem não pode ter onisciência, mas Deus é onisciente. Portanto, se Cristo é onisciente, isso mostra que ele é Deus. Amém, meus irmãos? Ó, Pedro disse para Jesus, tu sabes tudo. E ele sabe mesmo tudo. João 21:17. Jesus sabia o segredo dos homens. Várias vezes nós vamos ver nos textos do Novo Testamento. Jesus conhecia o coração dos homens, sabia o que passava na mente e no coração de cada homem, de cada judeu, de cada cidadão. Como ele sabia isso? Pela onisciência. Ele conhece todas as coisas, amém? O atributo divino em Cristo, mostrando que ele é Deus. 3. A onipresença. Jesus afirmou, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele prometeu que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Mateus 18:20. Como Cristo pode estar presente em todos os lugares, se ele não for onipresente. Amém? Então ele é onipresente. Isso é um atributo de Deus. Como cabeça da igreja, ele predomina sobre todas as coisas. Então, 3 atributos: onipotência, onipresença e onisciência. Ele tem esses 3 atributos. Cristo é Deus na sua plenitude, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Isso mostra a divindade de Cristo. Tem muita coisa aqui, nós não vamos falar, estamos resumindo o máximo. Para terminar aqui, para esse vídeo não ficar grande, olha só. A Jesus são atribuídos obras divinas. Vamos ler aqui. Ó. Este fato é também uma evidência da deidade de Jesus, ou da divindade de Cristo. Jesus participou da criação do mundo. Amém? Nós já vimos lá, né? E você pode conferir depois. João 1:3, Colossenses 1:17, Hebreus 1:10 e Apocalipse 3:14. Ele participou da criação do mundo. Isso mostra que ele é divino. Jesus não só participou da criação do mundo, como ele sustenta toda essa criação com a força do seu poder. Está em Hebreus 1:3, também Colossenses 1:7. Tudo subsiste por ele, irmãos. Tudo está abaixo dele e tudo é sustentado pelo poder e a força das tuas mãos. Amém? Então ele criou e ele sustenta a criação. Ele é o Logos divino, o ser que o Pai é o ser progenitor que criou todas essas coisas aí. Amém? O Pai falou e o Filho executou. Amém, meus irmãos? Jesus tem poder para perdoar pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Nós sabemos disso. Então isso mostra a divindade de Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. E isso é uma questão também que os fariseus e os judeus não entenderam e queriam tinha um contraste ali com Jesus, porque não entendiam quando ele dizia que perdoava pecados, eles murmuravam, diziam, mas como ele pode perdoar pecados se ele é um homem comum? Eles não entendiam que ele era homem, sim, isso nós vamos estudar semana que vem, né, sobre a natureza humana de Cristo, mas ele era homem e Deus, amém, irmãos? E hoje nós estamos claramente aqui entendendo que Cristo é Deus na sua plenitude. Jesus ressuscita os mortos. Ele ressuscitou os mortos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha lá da viúva de Naim. Viúva de Naim, agora me fugiu na memória aqui, mas ressuscitou várias pessoas durante o seu ministério. Né? Nós vamos ver João 6:39, 40:54, 11 e 43. Tudo no livro de João ali nós vamos ver que Jesus ressuscitou muitas pessoas. E ele não só ressuscitou muitas pessoas, outras pessoas, como ele
também ressuscitou do meio dos mortos. Ele venceu a morte. Amém, irmãos? Isso mostra o poder de Deus. Ele é Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não só ressuscita, ele é a ressurreição. Ele não só dá vida, ele é a vida. Amém? Jesus tem poder para exercer o juízo. Lá em João 5:22, Atos 17:31, 2 Timóteo 4:1. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus vai julgar a todos, amém? Vai julgar os mortos e ele vai separar, né, as ovelhas, colocar no lado direito e do lado esquerdo os bodes, né? Então ele vai separar ali os que são fiéis a Deus e os que não são fiéis a Deus. Isso é obra de Deus, amém, irmãos? Obra da divindade. Então, entendendo isso, que Cristo é Deus na sua plenitude, ele é divino, né? Que a natureza de Cristo é divina, nós entendemos com isso o quê? Entendemos mais claramente de que nós não podemos ser salvos por nós mesmos, amém? Adão pecou no Éden, e o pecado de Adão afetou a todos os homens, e o homem comum caído não poderia estar por conta própria, por suas próprias forças, voltar ao estado original para lá pagar o preço daquilo que ele havia feito. Então o homem está em pecado e condenado pelo pecado à morte e à perdição eterna. Amém? Então somente um homem perfeito poderia resolver isso. Só que esse homem perfeito não existe aqui na terra, já que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o que Deus faz? Ele próprio, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, se entrega ou encarna aqui nessa terra e se entrega. Ele se prontifica, é a iniciativa do próprio Deus para salvar o homem. Amém? Então Cristo é Deus na sua plenitude. E esse Deus bondoso, amoroso e misericordioso, foi ele quem veio aqui na terra para se encarnar no corpo humano e cumprir a obra que era necessária para a salvação das nossas almas. Amém? Espero que tenha dado para a gente entender um pouco sobre esse tema aí. Semana que vem vamos falar sobre a natureza humana de Cristo e posteriormente a natureza hipostática de Cristo. Vamos tentar entender um pouco mais sobre como essa natureza divina e humana se funde na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Paz e graça a todos.